Olá, bem-vindos à aula 80 de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e mais uma vez eu estou entrando na sua casa, através da sua tela, para trazer mais uma aula. Você continua em casa? Está se prevenindo? Está se protegendo? Continue se protegendo, continue em isolamento porque a pandemia ainda não acabou. Mantenha sempre todo o local higienizado e vamos estudar. Você já deixou o seu material todo organizado? Já está com o seu caderno, seu lápis, sua borracha e os outros materiais que eu sei que você gosta para caprichar no seu caderno? Então você vai abrir uma folha nova e vai colocar a data de hoje, aula 80, e escrever língua portuguesa. Tudo está devidamente organizado, é muito importante esse registro para que nós possamos comprovar que você passou o ano estudando. Vamos relembrar a aula passada? Na aula passada, eu apresentei para vocês o Snoopy e sua turma. Então eu trouxe a ficha técnica deste personagem. Você se lembra? Eu falei um pouquinho sobre sua espécie, sobre as suas habilidades, eu dei várias características sobre ele. Você se lembrou? Eu falei também um pouquinho sobre a turma, esses personagens que sempre aparecem nas histórias e nas tiras do Snoopy, não é? Falamos também um pouquinho do autor, o cartunista, não é? E aí então eu apresentei a capa do livro, de onde eu tirei a história trabalhada. Você se lembra? Em seguida, trabalhamos um pouquinho com o título da história, com a análise de algumas imagens, o porquê que os personagens fizeram certas escolhas dentro da história, não é? Pensando, então, em analisar essas imagens para ter a certeza dessas escolhas do personagem. O que mais nós fizemos? Trabalhamos também com uma terminação. Eu ensinei a vocês sobre o sufixo oso. Sufixo é a terminação de uma palavra. E eu ensinei para vocês que toda palavra que termina com oso quer dizer que é cheio de alguma coisa. Você se lembra que nós trabalhamos bastante com algumas frases dentro da história do Snoopy e trocamos palavras como, por exemplo, cheio de talento para talentoso. Você se recorda? Trabalhamos também com uma cruzadinha para que vocês pudessem treinar esse conteúdo que vocês tinham aprendido. E no final tivemos aquela invasão de sinal muito legal da professora Rita. Ela falou um pouquinho da história do Snoopy. Você se lembra da história do Snoopy contada pela professora Rita? Em algumas curiosidades? E é interessante relembrar, a professora Rita falou muito em tiras do Snoopy, porque foi como começou. O autor, o cartunista, ele começou produzindo as tiras e só depois essas tiras se transformaram em histórias. Não é interessante? E agora, vamos retomar a sequência dessa história. Observe aí na tela. Eu quero que vocês organizem as afirmativas na sequência em que acontecem no texto. Então vocês estão observando aí na tela várias frases afirmativas. Elas estão na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porém, essa ordem está errada. Eu quero que vocês leiam e organizem no caderno apenas a ordem. Não precisa copiar a frase. Apenas coloque qual é o número que vem primeiro, depois em segundo, depois em terceiro. Ok? Eu já volto.
E aí, será que você conseguiu organizar a sequência com as afirmativas que montam a sequência do texto? Vamos ver se você acertou? O texto começa assim. Charlie Brown pergunta para a árvore se ela quer comer uma pipa. Começa dessa maneira. Então, o primeiro número é o número 4. Você também colocou na sua sequência o número 4 em primeiro lugar? Muito bem. Agora, Charlie Brown oferece vários sabores de pipa para a árvore. Agora, a filipeta, né, o pedacinho ou trecho que retoma a sequência é o número 7. Charlie Brown oferece vários sabores de pipas para a árvore. Então, número 4 e número 7. Depois, o que acontece na história? A árvore escolhe o sabor misterioso e não gosta. É o número 5. Então, Charlie Brown chega e pergunta para a árvore se ela quer comer uma pipa. Depois, Charlie Brown oferece vários sabores para a árvore. Depois, a árvore escolhe o sabor misterioso e não gosta. Então, a sequência até o momento é 4, 7 e 5. E o que vem agora? Vamos ver? A árvore fica brava por comer a pipa sabor coco. Então, o próximo é o número 2. A árvore fica brava por comer a pipa que tem o sabor de coco. Ela não gosta de coco. E o que vem em seguida? Que número você colocou aí? A árvore devora as outras pipas, os outros sabores de pipa. Então agora é o número 3. Então até o momento a nossa sequência está 4, 7, 5, 2 e 3. Você está acertando até agora? E o que vem em seguida? Charlie Brown fica furioso por perder suas pipas. Então agora é o número 6. Charlie Brown fica furioso por perder suas pipas. E como que acaba então a nossa história? Qual é a sequência? Qual é a afirmativa que falta? É a número 1, não é verdade? Que ainda não apareceu aqui. Lucy pergunta se Charlie Brown estava mesmo falando com a árvore. Será que você acertou a sequência? Ela ficou assim. 4, 7, 5, 2, 3, 6 e 1. Você acertou? Eu espero que sim. Agora, vamos reler novamente a nossa história. Você se lembra que na aula anterior eu trouxe ela digital, ela apareceu na tela da TV, página a página. Hoje eu trouxe ela impressa, mas eu aumentei para que todos pudessem enxergar, não é? Vamos lá, vamos analisar novamente a capa do livro. Então, essa é a capa com toda a turma do Snoopy. Não só aquela turma original, protagonista, mas toda ela, com aqueles personagens também que aparecem pouco. Você se lembra, por exemplo, que a professora Rita trouxe uma curiosidade e disse que o Snoopy tinha mais 5 irmãos? O Snoopy está aqui, feliz da vida no meio da galera. E os irmãos também estão aqui, ó. Veja. Então, a história do Snoopy ela engloba muitos personagens. E nesta capa, na capa que eu trago para vocês, tem todos eles, ok? O nome do autor, o cartunista, Charles Monroe Schulz. O título da nossa revista em quadrinhos, que sempre leva o nome do personagem principal, o Snoopy. Aqui embaixo a assinatura digital do nosso cartunista. Vocês se lembram que eu disse que mesmo ele não estando entre nós mais, a sua assinatura é colocada digitalmente. E aqui nós temos a editora, quem publica as revistas do Snoopy. Vamos relembrar a história então? O título da história é Lutando para Voar e diz o seguinte: bem, olá, sua árvore má comedora de pipas. Foi um inverno longo, não? Aposto que está com fome, não é? Aposto que você adoraria engolir essas pipas imediatamente. Este ano eu quero soltar pipas sem que você interfira. Vou dizer uma coisa. Se eu der a você a pipa que você escolher,
Você tem que prometer que vai me deixar soltar pipa em paz. Acompanhe também os desenhos junto comigo. Não é um cardápio muito amplo, mas eu tenho morango, limão e o sabor misterioso. Sabia? Quem pode resistir a um sabor misterioso? Show. Ela está mastigando e de repente ela cospe. Olha a cara do Charlie Brown. Coco? Como eu ia saber que branco era coco? Era para ser um sabor misterioso. De repente a árvore engole novamente a pipa. Ei, me devolva isso. Nós tínhamos um trato. E de repente ela começa a mastigar novamente. Não é? Eu vou mostrar a você, sua árvore má e devoradora de pipas. E de repente ele dá um chute na árvore. Tudo bem, não preciso dessas pipas. Tomara que você engasgue. Vou soltar a pipa de coco. É isso mesmo, a pipa de coco nem está tão mastigada. Você vai ver, árvore. E de repente a árvore fica toda sorridente. A árvore conseguiu estragar a alegria do nosso Charlie Brown. E no final ele aparece aqui junto, né, com a Lucy. E ela vai fazer uma ajuda para ele. E ela pergunta o seguinte: agora, deixa ver se eu entendi. A pessoa que trouxe você aqui disse que você estava falando com uma árvore. É isso mesmo? Olha como é que está o Charlie Brown. Enfim, você se lembrou da nossa história? Ela é bem legal, não é? Agora, nós iremos fazer outras atividades para continuar compreendendo essa história, tudo bem? Agora acompanhe aí as perguntas, vamos lá. Número 2. Responda rápido. A pipa que foi engolida pela árvore tinha sabor de... letra A, B ou C. Um tempinho bem rápido para você pensar. Vamos ver se você acertou. Essa estava bem fácil. A pipa que foi engolida pela árvore tinha sabor de coco. O sabor que ela não gostava. Agora observe aí duas placas aparecendo aí na tela da sua TV. Doce de coco e água de coco. Você já viu anúncios com a palavra coco no seu dia a dia? O que há de errado neles? Está marcado aí para a gente ver, né? Coco com acento. Como que fica coco com acento? Coco com acento, o som ele fica mais forte na sílaba em que existe o acento. Então não é mais coco. Ali nas plaquinhas a palavra é cocô. Cocô. O som mais forte está na última sílaba, então ela é uma oxítona. Então a palavra coco com acento no final não é mais a fruta, e sim cocô. Interessante retomar essa questão sobre acentuação, não é verdade? Agora, nós vamos retomar essa questão da acentuação dessas palavras. Observem aí, ó, sabiá, café, avó, menina, pote e coco. Percebeu um pouquinho sobre o som dessas palavras? Sabiá, sabiá e menina. As duas palavras têm semelhanças. As duas palavras sabiá e menina têm 3 sílabas, sabiá. E a outra palavra, menina. Porém, o som mais forte, a sílaba mais forte estão em posições diferentes.
Não é verdade? Em sabiá, a sílaba mais forte, a sílaba tônica, aquela que sai com mais força da nossa boca, é o A. Sabiá. Lá em menina, é menina. Já não é mais a última sílaba, é a penúltima, é o ni. Menina. Então, sabiá é oxítona, a última sílaba tônica. E menina é paroxítona, a penúltima sílaba tônica. Menina não tem acento. Sabiá tem acento. É uma palavra terminada em á. Agora vamos ali, ó, café e pote. As duas palavras também têm semelhanças. Café tem duas sílabas. Pote tem duas sílabas também. As duas terminam com E. Porém, café, o som mais forte está na última sílaba, no fé. No pote, a sílaba mais forte é o pó. Pote. Café. Então, café é oxítona terminada em E, por isso que recebe acento. E pote é paroxítona. Não recebeu acento. Vamos analisar avó. Avó e coco. Avó tem duas sílabas. Coco, a fruta coco, também tem duas sílabas. As duas palavras também terminam com O. Porém, o som mais forte em avó é lá no final, na última sílaba tônica. Então, ela é oxítona terminada em O, por isso que também recebeu acento. E coco. O coco, ele não recebe acento porque a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima, é o primeiro co. Co. Interessante fazer a análise dessas palavras, não é mesmo? Agora eu digo isso para vocês, ó. Acentuam-se com acento gráfico as palavras oxítonas terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S. Ou seja, no plural, podia ser sabiás, ou podiam ser avós, não é? Mas ainda assim teriam acento porque são oxítonas terminadas em A, E ou O. O que mais eu tenho para dizer para vocês? Palavras paroxítonas representam a maioria das palavras da língua portuguesa e geralmente elas não são acentuadas. Existe uma regra também para acentuar as paroxítonas. Eu lembro que eu já trabalhei com vocês sobre algumas as palavras paroxítonas acentuadas. Você se lembrou? É interessante analisar o som das palavras também para descobrir se levam acento ou não. E tudo isso depende muito da sílaba tônica, da posição da sílaba tônica, se ela está na última, na penúltima ou na antepenúltima. Fique ligado. Vamos em frente. Número 3. Observe a cena. A cena é essa que aparece aí na tela. Aposto que está com fome, não é? Aposto que você adoraria engolir estas pipas imediatamente. Qual o sentido mais adequado para a palavra em destaque? Aposto. Veja aí. Letra A. Charlie Brown queria fazer um jogo com a árvore. Ou letra B. Charlie Brown queria desafiar a árvore e comer as suas pipas. Anota que eu já venho. Vamos ver se você acertou aí na sua casa. Então aquele trecho, a palavra dentro daquele trecho, aposto, significa o quê? Que o Charlie Brown queria fazer um jogo com a árvore, ele estava jogando alguma coisa com a árvore, ou ele queria desafiar a árvore a comer as suas pipas. O que você anotou aí? Eu anotei a letra B. Ele queria desafiar a árvore a comer as suas pipas. Eu aposto que você adoraria engolir essas pipas. É um desafio, né? Ele está desafiando a árvore. Vamos lá. E agora, nesse mesmo trecho, observe os sinônimos da palavra aposto, que está no trecho que a gente já começou a analisar. E reescreva a frase com a palavra que melhor se encaixa na frase. Ok? Então, olhe lá qual é o trecho. Eu aposto que ele não chegará antes de mim.
A palavra aposto eu posso trocar por arrisco, provo ou acredito. O sentido desta frase é um sentido de disputa, então apenas uma palavra se encaixa nesse sentido de disputa. Pensa aí e eu já mostro para você. Vamos ver se você fez a escolha certa. O sentido dessa frase é o sentido de disputa. Então a palavra aposto também pode ter esse sentido de disputa. Eu aposto que ele não chegará antes de mim. A palavra que eu poderia escolher é a palavra arrisco. Eu arrisco que ele não chegará antes de mim. Então a palavra estava ali. Vamos fazer mais uma vez, mudando o sentido agora? Número 5. De novo, observe os sinônimos dessa palavra, a palavra aposto, para reescrever a frase. Qual é a frase agora? Eu aposto que você vai vencer a corrida. Perceba aí embaixo que o sentido mudou. O sentido é de crença. Crença é acreditar. Acreditar em alguma coisa, não é verdade? Então eu aposto que você vai vencer a corrida. Observe aí as nossas opções. Anota e eu já venho corrigir. Vamos ver se você fez a escolha certa novamente. Eu aposto que você vai vencer a corrida. Como ficou no meu? Eu acredito que você vai vencer a corrida. Essa estava fácil porque o sentido já me entregou a resposta. O sentido era crença. Eu creio, eu acredito. Então a palavra estava ali. Então nós conhecemos dois sentidos diferentes da palavra aposto. Sentido de crença, de acreditar, e o sentido de disputa. Pensando nesses dois sentidos, agora eu quero fazer o seguinte com vocês. Como ficaria a fala de Charlie Brown se substituíssemos a palavra aposto pelos sinônimos? Então eu tenho ali os sinônimos: arrisco, provo e acredito. Vocês vão nesse momento reescrever a fala no balão. Aposto que está com fome, não é? Aposto que você adoraria engolir essas pipas imediatamente. Você vai reescrever essa frase escolhendo um dos sentidos: arrisco, provo ou acredito, ok? Eu já venho corrigir. Vamos ver como ficou a fala do Charlie Brown substituindo por um sinônimo. Então você tinha que escolher entre arrisco, provo ou acredito. Então observe aí como ficou a fala, né? Eu reorganizei dentro do balão, dentro aí da minha folha de caderno virtual, e eu tinha que escolher entre arrisco, provo ou acredito. Perceba que o Charlie Brown ele diz assim, aposto que você está com fome, não é?
Será que ele está disputando nesse momento alguma coisa? Ou ele está acreditando, com uma crença de que a árvore realmente está com fome e vai engolir suas pipas? Aposto que você adoraria engolir essas pipas imediatamente. Será que você escolheu a mesma coisa que eu? Eu fui pelo sentido da crença. E ele coloca assim, ó, acredito que está com fome, não é? Acredito que você adoraria engolir essas pipas imediatamente. Você escolheu o mesmo que eu? Eu espero que sim. Vamos em frente. E agora, no número 7. Observe nesta cena ainda, é a mesma cena, a palavra em destaque. Não é mais aposto, agora é imediatamente. Vamos entender o que ela significa. Então, eu vou colocar aí o meu dicionário online, eu tenho usado bastante essa ferramenta virtual, digital, o dicionário online. Imediatamente é um advérbio e ele pode significar de maneira imediata, sem que haja interrupção ou demora, que ocorre no mesmo momento, no mesmo instante, ou ainda sem intervalos, de maneira consecutiva. Você consegue escolher uma das três para relacionar com a palavra usada dentro do contexto do Charlie? Anote aí, escreva o significado que você acredita que é o que se relaciona com a fala dele, ok? Vamos analisar e ver se você conseguiu selecionar o melhor sentido para a palavra dentro da fala dele. Então, quando ele diz assim, ó, você adoraria engolir essas pipas imediatamente, e coloca ali um ponto de exclamação. Você percebeu que eu também circulei o ponto de exclamação? Será que a palavra imediatamente ali quer dizer de maneira imediata, sem que haja uma interrupção ou demora? Ou será que quer dizer que ocorre nesse mesmo instante, sem demora, né? No mesmo momento? Ou então, sem intervalos ou de maneira consecutiva? Olha o que eu selecionei. Que ocorre no mesmo momento, no mesmo instante. Porque quando ele mostra a pipa, ele diz, você quer comer agora essa pipa? Eu aposto que você quer comer já essa pipa. Então o que melhor se relaciona é que ocorre no mesmo momento, no mesmo instante. Ok? Compreenderam? Aí, pensando nessa questão das coisas imediatas, né? Alimentar a árvore era algo imediato? Vamos pensar em coisas imediatas para nós. Eu selecionei 3 coisas que são imediatas para mim, para o professor Rodrigo. Coisas que precisa que aconteçam a todo momento, a todo instante na minha vida. Acompanhe comigo, descubra as minhas coisas imediatas. O primeiro, o prazer das boas amizades. Eu adoro estar na companhia dos meus amigos e amigas. Então, isso para mim é imediato. Eu quero muito estar com os amigos a todo momento. O que mais? Carinho inesperado. Um carinho sem que você precise pedir é algo que precisa ser imediato. Tem que acontecer o tempo todo, não é verdade? Não é bom? E uma risada contagiosa. Não tem coisa melhor que você poder sorrir, até às vezes sem saber porquê, só de sorrir na companhia de um amigo, com uma risada contagiosa. Bacana essa minha lista, não é? Você gostou? Agora eu quero saber de você. Escreva algo que para você seja imediato. Anote aí.
eu estou ansioso para saber o que é imediato para você. Eu espero que essas frases, essas coisas imediatas, elas cheguem para todo mundo, hein? Vamos lá? Vamos em frente? Observe neste quadro, nesta cena. Charlie Brown adverte a árvore sobre ele soltar pipa. Observe a palavra que ele usou. Este ano eu quero soltar pipa sem que você interfira. Aí eu contornei a palavra interfira. Vamos recorrer ao dicionário para descobrir os seus significados. Então, interferir, tá? Ele é um verbo e ele pode significar tentar modificar o desenvolvimento normal de alguma coisa, intervir, intrometer. Aí ali um exemplo, eles interferiram na questão. Meus pais preferem não interferir. Ou pode ser também produzir alguma consequência, resultar. Daí ali um exemplo, a lesão não interferiu no desempenho do atleta. Seus medos teimam por interferir. Ok? Então ele pode também expressar poder em relação a alguma coisa. Pode influenciar, por exemplo. Então olha ali, ó, o presidente preferiu interferir no uso das verbas. Neste aspecto, ele não tem poder para interferir. Qual será o melhor sentido? Observem aí comigo, eu vou pôr a seta para que vocês percebam. Então, o melhor sentido é aquele ali, ó, tentar modificar o desenvolvimento normal de alguma coisa, tá? Então, qual era o desenvolvimento normal ali para o Charlie Brown? Ele queria soltar pipa, é o que ele queria fazer. E a árvore, ela modificava o desenvolvimento desse acontecimento, do soltar pipa. Por quê? Porque ela engolia as pipas dele. Então, o sentido de interferir, o melhor sentido para interferir era esse, o tentar modificar o desenvolvimento normal de alguma coisa, que no caso era soltar a pipa. Interessante, não é? Pensando na palavra interferir, vamos fazer uma atividade sobre isso. Acompanhe aí na tela. Número 8. Veja a lista de sinônimos para a palavra interferir. Aparece aí na tela para vocês, observem. Intrometer-se, interceder, influenciar, prejudicar ou pedir. Eu coloquei 5 sinônimos. Agora eu quero que você reescreva a fala de Charlie Brown utilizando um desses sinônimos. Qual que era a fala dele? Este ano quero soltar pipa sem que você interfira. Você vai reescrever essa frase, só que vai tirar a palavra interferir e vai usar ou intrometer-se, ou interceder, ou influenciar, ou prejudicar, ou pedir. Ok? Um tempinho para você pensar. Vamos ver como ficou? Nós tínhamos então que selecionar o melhor sinônimo para a palavra interferir. Se você prestou atenção, esses sinônimos, alguns deles apareceram ali no momento anterior, quando eu expliquei dentro do dicionário. O sinônimo usado aqui estava lá atrás. Se você estava prestando atenção, ficou fácil. Como ficou? Este ano quero soltar pipa sem que você se intrometa. Então ali mudou um pouquinho o sentido, né? Lá estava intrometer-se, mas na frase o se veio antes. Você se intrometa. Então esse é o melhor sentido para esta palavra dentro da fala do Charlie Brown, ok? Tudo bem até aqui?
Você está aprendendo bastante com o Snoopy? Porque eu estou. Vamos em frente. Número 9. Escolha o sentido mais adequado para a palavra em destaque. Qual é a palavra em destaque? Trato. Ele diz o seguinte: ei, me devolva isso. Nós tínhamos um trato. Observe aí, vários exemplos, tá, do que pode significar a palavra trato. Eu quero que você leia com atenção e anote apenas o número no seu caderno. Eu já volto. Leu com atenção todas as alternativas? Agora eu vou ler para você, depois que você fez a leitura. O número 1 quer dizer o seguinte: receber cuidados médicos ou cuidar dos problemas de saúde de alguém. Então, o trato que se refere ao número 1, ele tem a ver com essa área de medicina, trato de cuidar. Será que é esse o trato que o Charlie Brown fez com a árvore, de cuidar de alguém ou cuidar de alguma coisa? Eu acho que não. Número 2. Comportar-se de certo modo. É como eu me trato ou trato alguém. É esse comportamento que quer dizer. Número 3. Falar sobre alguma coisa. Hoje vamos tratar do assunto tal, por exemplo. É quando eu falo sobre alguma coisa. Hoje vamos tratar da história do Snoopy. Então, quando eu estou falando sobre alguma coisa. Será que esse trato é sobre falar sobre alguma coisa? Eu acho que não também, né? Número 4. Negociar. Realizar um acordo ou um negócio com alguém. Isso é um trato, quando eu trato um negócio com alguém. Será que foi isso que o Charlie Brown fez com a árvore? Ele fez um trato, um combinado? Pode ser. Número 5. Ser a razão ou a temática de algo. Por exemplo, de uma palestra. Aquela palestra trata de medicina. Aquela aula trata do quê? Não é verdade? Então, assim, eu quero que vocês pensem, tá? Esse trato tem a ver com o cuidado, com o comportamento, com o jeito que eu falo com alguém, com um negócio ou com a razão ou tema de alguma coisa que está acontecendo, um evento, por exemplo. Será que você já anotou aí no seu caderno? Depois de analisar junto comigo, você fez alguma troca na sua resposta? A resposta correta é a número 4. Ele negociou com a árvore. Eu te dou uma pipa e você me deixa soltar 2. Você se lembrou desses momentos da história? Muito bem. Agora observe esse trecho. Ei, me devolva isso. Nós tínhamos um trato. Observe a palavra nós. É uma palavra usada em situações formais. Substitui as pessoas do discurso. Toda vez que eu vou conversar ou vou escrever alguma coisa, eu preciso, dependendo da minha situação comunicativa, ou seja, com quem eu vou conversar, eu preciso tratar de uma maneira mais formal. Então eu preciso usar a palavra nós quando eu vou me referir a mim e aos demais, todos juntos, no plural, não é verdade? Nós tínhamos um trato, ok? Aí observe o que eu digo ali, no dia a dia, em nossas conversas, nem sempre usamos a linguagem formal. Por exemplo, conversando com a minha mãe, às vezes, dependendo da seriedade do assunto, eu utilizo uma linguagem formal, às vezes uma linguagem informal. Não é verdade? Agora eu quero saber de vocês. Que outra expressão informal você usaria para substituir a frase? Essa frase aí. Nós tínhamos um trato. Anote aí, eu já volto. Vamos ver
como ficou a frase, a fala do personagem, substituindo o nós, que é uma linguagem formal, por uma linguagem informal. Ficou desta maneira aí, ó. Ei, me devolva isso. A gente tinha um trato. A gente substitui o nós numa linguagem informal. Eu tenho certeza que você usa muito a linguagem formal. Precisamos também descobrir a linguagem formal e aprender a utilizá-la. Tudo bem? E agora, observe as cenas abaixo. Percebemos o uso das onomatopeias. Anote o que elas significam. Então nós temos 3 onomatopeias. Observe bem a imagem e anote o que ela significa. Eu já volto. Vamos ver se você fez as mesmas anotações que eu fiz. Então, na primeira imagem, nós temos ali a árvore e ela está fazendo o quê? Né? Observe a flechinha. Ela está cuspindo a pipa, né? Então ele diz tu, certo? Ali na segunda imagem, não dá a impressão que sugou alguma coisa? Observe a flechinha, estava na mão do Charlie Brown e de repente subiu para dentro da árvore. Então, o que significa? Que ele sugou as pipas do Charlie Brown. E lá no último, né, mostra ali na flechinha também que a árvore está tremendo, mas também mostra a onomatopeia que diz, não é verdade? Ela está mastigando as pipas. Você anotou as mesmas coisas que eu? Mais uma questão. Número 13. Ao final da história, Charlie Brown demonstra estar. Então aqui eu quero que você analise a expressão do personagem. Como ele está se sentindo? Observe as opções. Tranquilo, inconformado ou sonolento? Para responder isso, observe bem como Charlie Brown está e o que ele está ouvindo da personagem Lucy. Tudo bem? Um tempinho para você pensar. Vamos lá. Você observou bem a expressão do personagem? Ele está com aquela cara de chocado, não é verdade? Porque aconteceu muita coisa com ele. E a Lucy ainda pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Você está assim porque brigou com uma árvore? Ou porque estava falando com uma árvore? Ele só pode estar tranquilo, inconformado ou sonolento. Eu tenho certeza que você acertou. Ele está inconformado. E aí, gostou de analisar a história do Snoopy, a história de hoje? Eu também gostei. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. E não se esqueça, seja gentil sempre.